Nesta manhã, eu gostaria de partilhar um pouco acerca de um assunto que tenho meditado nele algumas vezes por causa daquilo que nós vamos vendo acontecer na sociedade. Vemos acontecer na própria televisão e o assunto é explorado até exaustão muitas vezes, e as guerras e os conflitos entre as pessoas, infelizmente, às vezes também acontece dentro das igrejas locais. Aqui há algum tempo atrás, e os americanos são muito especialistas em relação às estatísticas, foi feita uma estatística acerca da razão porque que foi feita pela idade, né? Qual a idade onde as pessoas abandonavam mais a igreja, as razões pelas quais as pessoas deixavam igrejas, e muitas vezes era pela ausência de amigos, mas uma das causas mais apontadas, porque muita gente abandona a igreja, eram as ofensas. As ofensas. Passámos há pouco tempo por uma pandemia e nós não podemos culpar o Covid por tudo, mas também podemos dizer que o Covid trouxe ao de cima uma série de situações anteriormente não vivenciadas na igreja ou na vida das pessoas, mas que fizeram que outras situações ou situações pudessem começar a acontecer. Saúde mental piorou muitíssimo, as doenças em muitos aspectos aumentaram. Há um estudo, não sei se é comprovado ou não cientificamente, mas diz que sim, que os homens estão a perder testosterona por causa das vacinas. Há muita coisa que é dito acerca que está à volta das vacinas. Uma coisa eu sei, muitas doenças emocionais, muitos problemas emocionais começaram a surgir, conflitos, etc. E, como eu dizia, às vezes dentro da igreja também acontece, porque as pessoas carregadas do seu ego não sabem lidar com as ofensas, não compreendem a natureza das mesmas, e isso acaba por ser um prejuízo. E nós temos dito que queremos ser uma igreja que cresce. Quando nós falamos acerca de uma igreja que cresce e ser uma igreja família, nós não estamos simplesmente a falar de ser igreja família porque nos juntamos aqui, nos damos bem, de vez em quando comemos bolos, temos os melhores croquetes das igrejas em Portugal, não é assim? São os melhores croquetes que podem existir em qualquer igreja. Nós um dia fazemos um concurso e vamos ver que os nossos são os melhores. Não tem a ver com o facto de nós termos noite de vida e depois podermos conviver. Tudo isso é muito bom, não tenho dúvidas. Tudo isso é muito bom, mas ser igreja família é muito mais, é geracional, é deixar legado, é multiplicação, não é? Acabamos de orar pelas crianças e o diabo, um dos maiores ataques que ele lança, e isso é alguma coisa que vem desde o início, é destruir o legado, destruir as gerações. E nós precisamos estar atentos nesse sentido aos nossos filhos, às crianças, jovens, adolescentes. Nós precisamos e não podemos, pais, isentar-nos disso. O que é que isto tudo tem a ver com as ofensas? Tudo, porque muitas vezes nesta situação, eu estou a ouvir mal deste lado, se faz favor, dê-me um pouco mais som de retorno aqui. Então,
as situações das ofensas nas igrejas muitas vezes trazem essa dificuldade. Agora, a minha pergunta é, será que todos nós que estamos aqui, ou alguns de nós, temos ofensas não resolvidas? Na nossa vida temos ofensas que não estão resolvidas? Será que nós estamos aqui, somos capazes de distinguir e saber de onde é que as ofensas vieram e por que razão elas estão presentes na nossa vida? Às vezes são por coisas pequeninas, às vezes são a origem muito pequena, às vezes é uma má compreensão de alguma coisa. A comunicação normalmente é difícil, não é? Linguagem ou vocabulário português pode prestar-se para muitas interpretações. Às vezes o nosso estado de espírito interpreta palavras de que as pessoas não querem dizer. Muitas vezes nós dizemos coisas e mediante aquilo no qual nós estamos cheios, interpretamos os outros segundo aquilo que nós pensamos que eles dizem e não tem nada a ver com isso. E nós acabamos por ficar ofendidos. Nós acabamos por quebrar relacionamentos. Acontece, igrejas, empresas, em muitos lugares, relacionamentos são quebrados, relacionamentos ofendidos acontecem. E deixem-me dizer, relacionamentos ofendidos são muitas vezes notados no outro tipo de relacionamentos, ou em muitos outros relacionamentos. Enquanto igreja família, é importante nós falarmos disto aqui dentro, porque não somente queremos o convívio, nós queremos o crescimento, mas um crescimento que seja numérico, mas também queremos um crescimento que seja orgânico, que passa pelo relacionamento entre nós, mas também qualitativo. É aquele que nos põe em contacto e na verdadeira dependência de Deus e que se transforma naquilo que é mais importante, porque quando cheios dele, nós temos menos lugar para as outras coisas que são fruto do nosso ego. Amém? Então, temos ofensas por resolver. Quais são as causas delas? Será que temos relacionamentos que, sendo relacionamentos ofendidos com alguém, porque estamos mal com aquela pessoa, estamos mal com aquelas pessoas, aquilo acaba ou não por afetar a nossa vida noutro tipo de relacionamentos? Eu creio que sim. Se duas pessoas aqui dentro andarem à cabeçada, e eu espero que não, mas se fizerem faísca, isto não afeta somente, a nossa vida é sistémica. Não afeta somente, vamos supor que eu pego-me com a Cristina e eu ofendo com a Cristina e vice-versa, e se eu faço cabeçada, isto não afeta somente a minha relação com ela, mas acaba por afetar a relação com muitas outras pessoas. E nós depois acabamos por dizer, oh Deus ajuda-me, oh Deus isto, oh Deus aquilo, mas Deus está limitado. Nós dizemos, mas Ele está no controle de tudo. Treta, Ele não está no controle de tudo. Ele está no comando de todas as coisas, nós estamos no controle. Acabem dessa conversa de que Deus está no controle, porque Ele não está no controle. Somos nós que estamos no controle, somos nós que somos capazes de decidir e devemos decidir se nós continuamos com a ofensa ou desistimos da ofensa. Se resolvemos. E há forma de nós ultrapassarmos a ofensa. E já falei isso na última vez que estive aqui a pregar e vou falar outra vez hoje. O perdão desempenha um papel extremamente importante na vida de todo aquele que caminha em ofensa ou caminha ofendido, porque o perdão vai fazer com que a gente não se foque na pessoa, não se foque na situação, mas nós nos possamos focar em Deus.
Ele tem um destino para mim, Ele tem um destino para vocês e quer que nós alcancemos esse destino, que nós possamos cumprir o nosso propósito. Quando preparava esta mensagem, veio até mim e preparei há 3, 4 dias atrás, uma noite quase inteira, veio até mim aquele quadro da nação de Israel. Quando Deus apontou a Israel o seu destino, disse-lhes que eles deveriam seguir a nuvem. E a nuvem era a nuvem da sua presença que os iria guiar até um destino. E é da mesma forma a nuvem da presença de Deus, ou seja, a presença de Deus nas nossas vidas, que nos guiará ao nosso destino, nos guiará ao nosso propósito. Mas principalmente destino em Deus. Mas agora, deixem-me fazer a pergunta. Será que vocês notaram para onde a presença de Deus os guiou? Deus disse, ok, este é o vosso destino, sigam a nuvem da minha presença. E já perguntaram para onde é que eles foram conduzidos? Alguém quer dizer? Para o deserto. Eles foram conduzidos para o deserto. E eu não sei, mas imagino que sim, que todos nós que estamos aqui já estivemos, estamos ou eventualmente iremos passar por um deserto espiritual. Eventualmente já passamos todos, aqueles que têm suficientes anos de cristãos, nascidos de novo, de comunhão com Deus, nós já passamos por desertos espirituais. Agora, o que é um deserto espiritual? O deserto espiritual, escutem bem, é um lugar sem a presença de Deus. É verdade que Ele está presente em todo lugar, Ele está presente na nossa vida, mas no deserto espiritual nós parece que não sentimos. Ele está, mas nós não sentimos a sua presença. Por isso é que nós chamamos de deserto, porque se nesse lugar espiritual de secura nós sentíssemos de maneira forte, nós podíamos dizer que estávamos a ter uma comunhão, um lanche, um sunset no deserto. Porque Ele estava lá conosco, era um sunset maravilhoso. Mas esse é um lugar sem a presença, é um lugar sem revelação, é um lugar de pressão, é um lugar de relacionamentos e circunstâncias difíceis, é um lugar de cobras e escorpiões, é um lugar de ataques impiedosos do inimigo, é um lugar onde tudo que nós tentamos fazer parece que não resulta. É um lugar de fadiga e de constante stress. É um lugar onde tudo parece difícil. Esta é a melhor descrição que eu vos posso dar acerca daquilo que é um lugar desértico. E notem, Jesus esteve no deserto por 40 dias. Só 40 dias. Eu vou dizer, esteve no deserto só 40 dias. Eu não sei por quanto tempo os nossos desertos já duraram, mas podem ter sido 40, podem ter sido uma semana, podem ter sido 1 ano, 2 anos, não sei. Mas Jesus esteve no deserto só por 40 dias. E eu gostaria, neste tempo, ligado com aquilo que eu falo, que é as ofensas, e que nos conduzem também a esses lugares de deserto, gostaria de vos sugerir que ir ou não ao deserto não é uma opção. Eu volto a repetir, ir ou não ir ao deserto não é
uma opção. Mas o tempo que eu e tu passamos lá é sim uma opção. Nós podemos passar lá 40 anos ou podemos passar lá 40 dias. E a opção é nossa. Não é de Deus. A opção é nossa. E a pergunta é, então, por que é que Deus nos leva ao deserto? Em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2, e eu agradeço que está aqui projetado, Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 2, obrigado, eu não dei a folha, coisa boa. Deuteronômio 8:2 diz assim: lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. E agora notem. Para te humilhar e te provar e para saber o que estava no teu coração. Então, a questão é o coração. Quando falamos de ofensas, quando falamos de relacionamentos, quando falamos de tanta coisa, a questão é o coração. E o deserto é o lugar onde as cirurgias aos nossos corações acontecem. Amém? Então, a questão é o coração, mas é no deserto onde a cirurgia ao coração acontece. Não é nos cuidados intensivos, lá no hospital onde entra alguém a bater e que vem lá e põe um pacemaker ou qualquer coisa assim. A verdadeira cirurgia, aquilo que vai lá ao íntimo do nosso coração, acontece no deserto. E neste versículo que eu acabei de ler, nós lemos algumas coisas que são importantes. Deus te envia ao deserto para humilhar-te. E humilhar-te significa que Ele tem interesse em conduzir-nos até à humildade. E a humildade é uma percepção consciente da nossa incapacidade, é aquele estado em que nós chegamos, em que nós sabemos que não somos capazes. Então nós temos de assumir uma postura de humildade, mas a humildade também nos leva, para além de perceber da nossa incapacidade, nos leva a entender que Ele tem toda a capacidade. E na nossa insuficiência, nós começamos a ter consciência de toda a sua suficiência, de toda a sua capacidade na nossa própria vida. Por isso Ele nos ajuda, por isso Ele nos tira dos desertos, por isso Ele faz a cirurgia e nos faz levantar, porque o propósito e plano de Deus, e já chega da igreja pregar aquilo que nós dizemos serem boas novas, mas que ao fim e ao cabo são más novas e que levam as pessoas ao engano. Boas novas é salvação, boas novas é perdão, boas novas é amor, boas novas é Deus levantar quando tu estás caído, boas novas não é apontar o dedo, boas novas não é fazer um trabalho de condenação, boas novas é nós sermos erguidos pelo grande amor de Deus. E na nossa humildade sabemos que não conseguimos, mas sabemos que está ali alguém conosco. O cirurgião mora, que está a fazer a cirurgia no coração de maneira que demonstra toda a nossa capacidade. Depois o versículo diz que não há intenção simplesmente de nos humilhar,
tem aqui uma outra parte que diz que a intenção dele é observar o que está dentro do nosso coração. E aqui surge a pergunta: Deus não sabe o que é que está dentro do meu coração e do vosso? E porquê é que Ele sabe? Porque Ele é omnisciente. Ele sabe tudo. E aqui está a dizer, Ele quer observar o que está no teu coração. Ele sabe o que é que está lá, mas nós às vezes não sabemos o que está. E então, nesta observância do que está dentro do nosso coração e no trabalho de cirurgia que Ele está a fazer, Ele começa-nos a levar a perceber o que é, e a termos a noção do que é que está a encher o nosso coração. E deixa-me dizer, todos nós, na presença de Deus, no lugar da intimidade, quando pedimos ao Espírito Santo para sondar o nosso coração, o Espírito Santo pode trazer ao de cima aquilo que a gente não sabe que estava lá. E essa é cirurgia, essa é cirurgia. E às vezes são pequenos detalhes, às vezes são pequenas coisas, às vezes são pequeninas situações, coisas que a gente pode dar um pontapé e não damos, porque a gente não sabe que aquela porcaria está dentro do nosso coração. Mas é no lugar da intimidade, no lugar em que Ele começa a olhar para nós, que nós começamos a perceber o que é que está lá dentro e precisa ser removido. E há coisas que estão dentro do nosso coração, e eu atrevo-me a dizer, há coisas que estão dentro do meu coração, há coisas que estão dentro do teu coração que são boas. Uma outra pode ser má, mas eu acredito que a maior parte das coisas que estão do nosso coração, enquanto filhos de Deus, são boas. Obrigado por 3 améns e 4 abanões da cabeça. Mas essa é a realidade. A maior parte das coisas que estão dentro do nosso coração são boas. Mas em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 7, Êxodo 34, versículo 7, na parte inicial do versículo, fala acerca de 3 coisas que Deus perdoa e que estão dentro do nosso coração. Deus perdoa a iniquidade, Deus perdoa a transgressão e Deus perdoa o pecado. Deus perdoa. E graças a Deus porque Ele perdoa a iniquidade, Ele perdoa a transgressão e Ele perdoa o pecado. E estas 3 coisas podem estar alojadas dentro do nosso coração, sem nós nos apercebermos. O que é iniquidade? Nós às vezes misturamos tudo, não damos o verdadeiro significado às diferentes palavras. Nós às vezes lemos iniquidade, pensamos que é pecado. Nós às vezes dizemos que Deus visita a maldição até à 3ª e 4ª geração, quando a Bíblia diz que é a iniquidade que vai até à 3ª ou 4ª geração, e nós criamos doutrinas, nós fazemos doutrinas de guerra espiritual, pulamos em cima da cabeça do diabo, vemos a net cheia de gente com batalha espiritual e tanta outra coisa. E eu não estou a dizer que os demónios não atacam, que o inimigo não está em ação, mas nós não podemos adulterar aquilo que a palavra de Deus diz. E aquilo que a Bíblia diz é a iniquidade que é visitada até à 3ª ou 4ª geração. Iniquidade não é nada mais, nada menos do que a inclinação, a propensão e o desejo de pecar,
que está dentro do nosso coração. E não fiquem a olhar para mim com essas caras de santarrões, com aurelas na vossa cabeça, porque isto está presente no coração de todos nós. Basta alguém pisar-vos os calos. Basta alguém não fazer aquilo que tu queres. Eu aperto o pescoço, eu faço o trinco, eu vou fazer queixa, eu vou pisar, eu vou. Iniquidade, inclinação, propensão, desejo de pecar. E sendo isto uma coisa geracional, escutem bem, sendo isto uma coisa geracional, pode vir passando do bisavô ou do trisavô para o avô, do bisavô para avô, do avô para o pai, do pai para o filho, e depois do filho para o neto, e é uma coisa que, se não houver interrupção, se não houver alguém com autoridade espiritual e que deve partir da própria pessoa para quebrar isso, é uma coisa que se vai propagando. E nós, muitas vezes, cristãos, dizemos, nós nascemos de novo, tudo se fez novo. Então, por que é que alguém tinha um trisavô bêbado, o avô bêbado, o pai é bêbado, e hoje ele é um bêbado que não consegue controlar a bebida? É um filho de Deus, mas hoje há filhos de Deus que vivem em vinhadalhos. Sabe o que é vinhadalhos? Está sempre de molho no vinho, com alho. São cultos espirituosos, maravilhosos, espirituoso. Eu nunca esqueço, vou falar uma coisa com o meu amigo Eric, que já está com o Senhor. Ele vinha muitas vezes a Portugal. Quando ele começou a beber vinho, os alunos do instituto davam-lhe um vinho verde, uma garrafa de vinho verde chamada Três Marias. Não sei se vocês se lembram do Três Marias. Era um vinho horroroso. E davam-lhe aquele geladinho para um inglês totó que não percebia nada de vinhos. Aquele geladinho ele bebia com uma satisfação. Até quando a nossa intimidade e amizade foi crescendo, eu disse, Eric, esse é vinho que nem para cozinhar presta. Mas como é que diz que nem para cozinhar? Tu não sabes o que é vinho. Tu não sabes o que é vinho. E comecei a introduzi-lo em alguns vinhos. Não que eu seja um grande apreciador de vinho e que beba muito vinho. Eu prefiro beber uma cerveja boa a um vinho. Mas beba um copo de vinho. Ou dois. Já não bebo três. Não fiquem a pensar que três. Mas bebo, e eu dizia-lhe, olha, este é bom. E começámos a introduzir alguns vinhos bons, e ele começou a perceber, e até antes de morrer ele percebia. E eu penso que ele morreu e lá a casa dele deve estar cheia de garrafas de vinho. E eu acho que ainda vou lá buscar algumas que são minha herança, que eu lhe dei, porque a Sónia não bebe. Ele diz, antes de morrer, eu tenho um sonho, ver a minha mulher beber um vinho e dançar debaixo da mesa. Era o que ele dizia na brincadeira. Então, beber um vinho. Eu lembro-me. Um dia estávamos assim num ambiente familiar e ele perguntou ao meu pai, Alberto, já alguma vez ficaste bêbado? E o meu pai virou-se para ele e disse, não, Eric, nunca. Mas já tive uma outra altura que em vez de ver uma porta vi duas. Já tive alturas em vez de ver uma porta eu vi duas. E ele disse, tá bom, então tu estavas assim meio tonto. Pois. Então, iniquidade, coisas que vão passando de geração em geração. E isto tem muito que nós possamos aprender com isto. E que nós cristãos às vezes queremos negar, mas há coisas que acontecem hoje que são fruto daquilo que é do passado. Há irmãs que hoje vivem uma vida
fruto da não relação que vocês tiverem com a vossa mãe ou com o vosso pai. O pai e a mãe. Há pessoas que dizem, não é a minha mãe, eu não quero saber nada da minha mãe. Tu e eu carregamos sempre pai e mãe dentro de nós. E se nós não somos capazes de lidar com as ofensas, lidar com o perdão, nestas áreas nós carregamos em cima dos ombros para onde quer que a gente vá, até que a gente lance o fardo fora. Iniquidade, transgressão. Transgressão é quando a vontade concorda com aquilo que é o desejo. Então, iniquidade é o desejo. Transgressão é quando a vontade concorda com o desejo. Pecado é quando o desejo é levado à ação. Quando nós acabamos por fazer, quando nós temos atividade e praticamos aquilo que era simplesmente desejo e que acaba por ser pecado. E na nossa vida cristã, a maior parte das vezes, este creio ser um grande erro da igreja, ser um grande erro da mensagem que muitas vezes nós pregamos durante anos e anos e anos e anos e anos e anos. Nós temos focado a nossa mensagem no pecado, a nossa vida cristã no pecado. E eu não estou a dizer que nós não devemos falar acerca do pecado, mas nós devemos focar aquilo que é a origem do pecado e levar cada um de nós até à libertação, porque quando nós vivemos com a cabeça metida no pecado, pecado seja de omissão, aquelas coisas que nós sabemos fazer e não fazemos, porque pecado não é somente a gente falar mal, mentir, murmurar, adulterar, apontar, fazer uma javardice qualquer, não é só isso que é pecado. O pecado é quando tu sabes fazer o bem e não o fazes. Também é pecado. Então, os pecados de omissão, os pecados de comissão. E o pecado, para mim, é como o fruto numa árvore. Estamos constantemente a tentar tirar o fruto mau para que o fruto bom se possa desenvolver. E agora escutem bem, se o pecado é o fruto, então a raiz chama-se iniquidade. E é a iniquidade que nós devemos prestar atenção. Aqui há 2 ou 3 domingos eu disse, a igreja tem vivido a olhar para as folhas e esquecido de olhar para a raiz. Olha-se para a folha, mas não se olha para a raiz. E a raiz é a iniquidade. Porque a iniquidade é um desejo. Escutem bem agora. Porque a iniquidade é um desejo. A grande dificuldade está no facto de que nós não conseguimos ver uma iniquidade. Por isso é difícil saber, algumas vezes, quais são as iniquidades que se escondem do nosso coração para que possamos lidar com elas antes de que o pecado se manifeste. É difícil, não é fácil. Mas temos falado da tal intimidade, da tal ligação com Deus, do tal som de amor de Deus. E quando nós nos humilhamos, quando assumimos a nossa responsabilidade, quando nós deixamos e pomos a porcaria do orgulho, eu ia dizer um palavrão, do orgulho de lado, nosso ego, quando nós estamos dispostos a pôr tudo isso de lado e permitir que o Espírito Santo sonde o nosso coração e sonde para aquilo que é mau e para aquilo que é bom. Eu sei que já fiz javardice suficiente, mas também sei quem eu sou em Cristo Jesus. Também já sei que fiz muita coisa boa, valiosa para o meu Deus.
É esta identidade que eu tenho de ter, é esta certeza que eu tenho de ter. Deus não deixou de me amar, Deus não deixou de crer no João Cardoso, Deus não deixou de crer, apesar de tudo aquilo que eu já fiz de mal. Do que eu sou um homem de Deus, que eu sou capaz, que há um futuro, que há um destino. Há coisas que Deus espera que eu faça e ninguém mais vai fazer, a não ser o João Cardoso. Tal e qual como é contigo. Tal e qual como é contigo. Acreditem ou não, tenhas parceiros ou não tenhas, o plano de Deus é Ele que te guia pela nuvem até o destino. É Ele que te guia até o destino. Ezequiel, vamos ler algumas passagens. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Notem atentamente que este versículo está aqui a usar uma palavra que é a palavra tropeço. E literalmente significa uma rocha ou uma pedra de tropeço. Questão outra vez, o que é uma pedra de tropeço? Ezequiel no capítulo 18, no versículo 30, diz assim: Convertei-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Notem, convertam-se de todas as vossas transgressões. Lembrem, iniquidade, transgressão, fusão do desejo com a aceitação. Convertam-se disso e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então, há algo chamado de pedra de tropeço que está ligada às nossas iniquidades. E o que é pedra de tropeço? Se eu e vocês fomos até 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 6 até 8. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 8, e podem seguir a leitura. Bom trabalho, pessoal. Está fantástico. Vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, pois, os que credes, essa pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra foi posta como principal de esquina. E uma pedra de tropeço e uma rocha ou pedra de ofensa e de escândalo. Então, há uma pedra de esquina, mas há uma pedra de tropeço, de escândalo ou ofensa. E fala nestes versículos. O que é pedra de esquina? Pedra de esquina, há um significado teológico e eu não vou ficar por aí, vou limitar-me à parte da construção. A pedra da esquina é uma pedra colocada no alicerce ou nos fundamentos de uma casa, através da qual os lados são alinhados. Quando há uma pedra de esquina, nós conseguimos ver a parede ser alinhada. Quando não há, algumas construções que os nossos jovens lá em Angola fizeram, principalmente na escola da Boa Vista, aquilo era uma pedra de tropeço redonda, quadrada e cheia de nuvens. Aquilo era consoante, o olho ia dando, isso é para meter, e aquilo ficava.
Então, quando há uma pedra de esquina, ela torna-se uma pedra que faz com que os lados possam ser alinhados. De acordo com história, diz que era também a última pedra colocada nas arcadas romanas. Depois diz, e quem nela crer, quem crer nessa pedra de esquina, nessa pedra capaz de fazer alinhar os lados, tem alguma coisa proveitosa. Mas a pergunta que eu coloco é, será que existem na nossa vida coisas que nós não queremos? Não é queremos, é queremos. Eu sou crente. Eu creio. O diabo também. Será que na tua vida há coisas que tu não crês? Será que tu não crês em algumas coisas? Nessas áreas, escutem bem, nessas áreas que tu não crês, a pedra principal da esquina torna-se na pedra de tropeço. E se vocês lerem atentamente o resto do versículo, vocês vão ver que um outro nome surge para a pedra de tropeço. É a pedra da ofensa, a pedra do escândalo. E a pergunta que vos coloco, já alguma vez vocês que estão aqui, incluindo a mim, ficaram ofendidos? Levantem a mão. Ok. Aqui gente nunca ficou ofendida. Então tem preguiça. Já alguma vez vocês foram ofendidos? Escutem mais. Por que é que vocês se ofendem? Por que é que nós nos ofendemos? Por que é que o João Cardoso às vezes se ofende? Por que é que a Filomena Cristo? Por que é que a Ana Tavares? Por que é que a Cristina? Por que é que o Jorge Pinto? Por que é que... Ali a nossa mãe, ela nunca se ofende. Está sempre com sorrisos bons. Não é? Por que é que o Adriano se ofende? Por que é que nós nos ofendemos? É a irmã Albertina. Eu é que me ofendo com ela, porque já há 3 anos ela me prometeu fazer um cabrito e nunca mais faz. Então, eu, cada vez que vou ter com ela, digo, estou ofendido. Quando é que vem essa coisa do cabrito? Porque ela diz que o cabrito que ela faz é o melhor, então... Por que é que a gente se ofende? Faça um favor de lembrar, culto após culto, se ela já fez o cabrito para o pastor. Hein? Faça o favor de lembrar. Estou a brincar consigo. Hein? Então, a pedra de esquina torna-se na pedra de tropeço. E por que é que nós nos ofendemos? Normalmente, nós ofendemos porque temos a mania ou achamos que estamos certos e os outros errados. Isso é o que traz ofensa à nossa vida. Eu acho que estou certo, ele está errado. Eu acho que estou certo, ele está errado. E isso faz-nos ficar ofendidos. E esta atitude, e esta semana... Já preguei isto algumas vezes, aqui há uns anos, ainda em Alvalade, até antes de ir para Angola, eu meditei nas 3 árvores do jardim. Mas esta semana veio até ao meu espírito aquelas 3 árvores do jardim, as árvores de fruto serviam para alimentar o corpo, mas principalmente 2 árvores, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida era uma árvore recomendada por Deus, a árvore da ciência do bem e do mal era uma árvore que era considerada uma árvore proibida
por Deus. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal nós podemos descrevê-la de uma forma literal como aquilo que moralmente está certo e aquilo que moralmente está errado. Então, nas áreas do nosso coração, em que nós estamos a tentar preservar a nossa necessidade de estar certos, escutem bem agora e aguentem-se, amarrem, ponham o cinto. É nas áreas que nós tentamos preservar para trazer a garantia para nós, para trazer a garantia para os outros de que nós estamos certos, é nessas áreas da preservação do certo, onde nós somos suscetíveis a ficar mais ofendidos. E notem também que os únicos lugares nos nossos corações em que podemos ofender-nos são as áreas em que reside a iniquidade. Aquelas coisas que não vemos, aqueles desejos que são ocultos e que às vezes nós não nos apercebemos a um olhar simples. Nós não nos apercebemos. Mas é nessas áreas onde a iniquidade está presente, onde os lugares onde nós nos podemos ofender com mais facilidade. Deixem-me dizer isto de outra maneira. Cada vez que nós nos ofendemos é por causa da iniquidade escondida nessas áreas do nosso coração. E agora escutem. Para os católicos romanos, porque, ou seja, para aqueles que têm um relacionamento com os católicos romanos, é preciso fazer agora uma anotação extra, porque a Igreja Católica normalmente ensina um conceito de que vocês podem ofender a Deus e essa é a razão porque têm de fazer uma penitência. Então, ofendem Deus, têm de fazer uma penitência, têm de pagar uma penitência. Mas nunca nas Escrituras a palavra ofensa é usada relacionada com Deus, porque Deus não tem iniquidade. Deus não tem iniquidade. Deixem-me ler mais um versículo. Ou dois, creio. Lucas 17, 1. Jesus está aqui a falar para os seus discípulos e diz-lhes isto. É impossível que não venham escândalos ou pedras de tropeço. É impossível que não venham escândalos ou pedras de tropeço. Dentro do contexto que nós já lemos, nós percebemos o que é que está aqui a falar. Então, por outras palavras, se são suscetíveis à ofensa, então serão ofendidos. Se nós somos suscetíveis à ofensa, então nós vamos ser ofendidos. E hoje há gente que se ofende por dar cá esta palha. Nunca vi tanta mariquice no corpo de Cristo. Ai, tantas coisas. Ai, estou ofendido. Ai, estou magoado. Alguns deles eles precisavam para tirar-lhes as mágoas todas. Ai, eu fiquei magoado com este. Ai, eu fiquei magoado com aquele. Eu não vou lá porque a igreja tem lá, é tudo uma cambada de hipócritas. Uma vez eu tive um jovem
que me disse isso quando eu comecei a pastorear Moscavide. Houve um jovem que me disse: eu não vou à igreja porque a igreja está cheia de hipócritas. E eu disse: bem-vindo, há sempre lugar para mais um. Bem-vindo, há sempre lugar para mais um. Nós não estamos aqui sendo perfeitos, nós temos as nossas imperfeições, mas se nós deixamos, porque ofendemos, isto não sei o que, magoou, e disse isto, e disse aquilo, porque tu não precisas ficar ofendido se tu não percebeste o que foi dito, vai lá ter e pergunta porque é que a pessoa disse, porque tu não percebeste. Com a idade, a verdade é que eu já não ouço tão bem como eu ouvia. É verdade. E se alguns dos jovens estão aqui a rir, vocês para lá vão. Vocês para lá vão. E para alguns de vocês, sem profetizar nada negativo, vai ser pior do que para mim. Sabem porquê? Porque vocês andam naquelas festas e metem-se à frente daqueles subwoofers e pum, 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 andam o dia inteiro com a música altíssima, com aqueles headphones, e está a tramar-vos os ouvidos. Ah, mas o meu pai diz isso, e o meu pai é um careta, porque o meu pai não tinha isso. Ah, daqui a uns aninhos vais dizer: o meu velho tinha razão. O meu velho percebia das coisas. E é verdade, eu se estiver a dormir, fazendo de conta que a carteira da Ana é almofada, eu se estiver a dormir com o ouvido direito sobre a almofada, se a Ana estiver de costas e falar, muitas vezes eu ouço, mas não percebo o que ela diz. Mas ouço, só que não percebo. E tenho de levantar o ouvido e dizer: diz lá outra vez. E se ela falar baixinho, e às vezes fala, eu continuo a não perceber. E às vezes eu disse: vira-te para mim, fala, porque aí eu vou perceber. Nem que seja ler pelos lábios. Nem que seja ler pelos lábios. Então, há coisas que podem levar-nos a ficar propensos à ofensa. Nessa altura vai, fala, pergunta, junta-te com o teu irmão, tenta explicar qual a razão que foi assim. Não é só na igreja, com o teu marido, com a tua mulher, com o teu colega de trabalho, com toda a gente. As pessoas às vezes estão com um dia de trabalho, há alturas na nossa vida que a nossa cabeça parece uma bomba quase a explodir. Vocês nunca tiveram um dia assim? Eu às vezes faço assim. Às vezes faço. Parece para pôr as coisas aqui em ordem. Que é normal. E nessas alturas nós podemos confrontar, nós podemos pedir, nós podemos ter a explicação. Ah, mas isso é agora. Não é agora. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que ficaram ofendidos. Eu não vou passar os versículos, mas vou citar. Abel ficou, quando foi aceite, e Caim não, este ofendeu-se. Gênesis 4, 1-8. Abel foi aceite, Caim não foi, Caim ficou ofendido. 1 de Crônicas 13, Davi estava a trazer a arca do concerto até Jerusalém, e quando eles estavam a passar pela eira, de repente a arca desequilibrou-se, e aqueles que carregavam a arca, 2 deles lançaram a mão para que a arca não caísse. Imediatamente foram mortos. Porque a lei é que não podiam tocar na arca do concerto, na arca da aliança. Imediatamente foram mortos. E Davi ficou subejamente chateado e ofendido com isso. Por que é que Deus fez isso? Eles só iam fazer com que a arca não caísse.
Muita gente que não entendeu os ensinamentos de Jesus ficaram ofendidos por causa disso. João Batista, quando estava na prisão no final da sua vida, estavam prestes a cortar-lhe a cabeça por ele servir a Deus. E Deus não apareceu naquele momento. Deus não respondeu às expectativas de João Batista e, como resultado, João Batista ficou ofendido. E deixem-me partir para a conclusão dizendo isto. Primeira parte das ofensas, ou porque as ofensas surgem, é porque muitas vezes há expectativas que não são cumpridas. Isso ofende. Quer na abundância, quer na escassez, quando as expectativas não são supridas, não são cumpridas, há sempre a oportunidade da gente se ofender. Mas é nessa altura que eu e tu, eu preciso mais e mais desse processo na minha vida e creio que tu precisas mais e mais para que nós possamos continuar nesta progressão de sermos cada vez mais semelhantes a Ele. É nesta altura que nós precisamos aprender a olhar para Jesus. E não olhar para a expectativa frustrada, mas olharmos para Jesus. Às vezes rangemos os dentes, às vezes ficamos furiosos, mas quando o Espírito Santo nos toca, a gente começa a pôr o nosso olhar nele e a dizer: Deus, tu és capaz, Deus, tu podes, Deus, tu fazes. Tu não somente desejas, tu és aquele que executas, tu nunca nos deixas frustrado, tu estás ao nosso lado, tu és o que tomas conta desta situação, etc. E isso acaba com a ofensa por expectativas frustradas. A outra forma de nós ficarmos ofendidos, e este é muito comum, é quando aquilo que nós achamos ser um direito que é nosso é violado. Este é meu direito. Este é o padrão que eu sigo. Este é o valor que eu tenho. Coisas que impusemos a nós mesmos. Eu pergunto, de onde é que vêm os teus padrões? De onde é que vêm os teus valores? Alguns foram-te ensinados pelos teus pais. Certo? Alguns até te foram ensinados pela igreja. Mas não quer dizer que alguns desses valores ou padrões que tu aprendeste estejam certos. Ontem tivemos lá em cima um seminário onde o TED fez curto-circuito na mente de muita gente. Quando foi falar acerca do fim dos tempos, estavam 40 pastores e líderes. Aquilo fez curto-circuito. Alguns diziam: isto, eu não percebi, eu tenho agora muitas dúvidas. Houve tempo para perguntas e respostas, e devia ter feito a pergunta. O outro disse: a gente agora vai estar com ele. Um pastor dizia: a gente vai estar com ele, segunda-feira vou perguntar. Eu disse: fizeste mal, era aqui que devias fazer a pergunta. Porque às vezes surgem questões. Com aquilo que a gente ensina, surgem questões. Mas há muita coisa que a gente aprendeu que se transformou numa crença e que não é correta. Vou dar exemplo. A árvore não dá dinheiro. Muita gente acredita que as árvores não dão dinheiro. Ele pensa que é banana a árvore e que a árvore deixa cair o dinheiro. Isso não é a árvore das patacas. Mas deixa-me dizer, se tu acreditas que a árvore não dá dinheiro, tu estás a ter uma crença errada. Porque as árvores dão muito dinheiro.
É por isso que há queimadas, é por isso que há fogos. Por trás de muitos fogos no nosso país está o poder económico. A madeira que é levada para fábricas para produzir papel, para alimentar meia dúzia de pessoas, alimentar o sistema. Então, a árvore dá dinheiro, a árvore dá fruto. E os frutos dão dinheiro. Uma coisa comum às mulheres, os homens são todos iguais. Filhas da mãe, quando eu ouço isso, rebento até... Crescem pelos no corpo inteiro. Porque se os homens são todos iguais, as mulheres são todas iguais. Né? Então as mulheres são todas iguais. Nós homens somos, vocês também são. Então são crenças que as más experiências levam a nós a acreditarmos de uma maneira, começamos a falar e depois começam a surgir problemas. Não há homem nenhum que vos sirva. Porque eles são todos iguais e vocês vão sempre encontrar uma réplica daquilo que foi a vossa ofensa. Sempre. Mesmo que não exista, vão encontrar. Então, há coisas pelas quais nós precisamos ter cuidado. Então, os padrões vêm daí. Outros padrões surgem na nossa vida fruto de julgamentos. Há julgamentos que são feitos constantemente à nossa vida. Isso dá outra pregação. Qualquer dia vou pregar sobre os julgamentos. A gente leva cristãos, com todo o amor para todos os meus queridos irmãos, mas não é aqui, eu não estou a falar de CCBA aqui no Prior Velho, estou a falar da igreja no geral. A igreja, muitas vezes, é o pior tribunal dos cristãos. É o pior. Há muitas pessoas lá fora que têm mais amor por cristãos que erram, que falham, do que a própria igreja tem. Porque nós vivemos baseado no julgamento. Coisas que vêm julgado. Uma coisa que é importante é o que é que o Espírito Santo está a dizer hoje. Deus nos confirmará na verdade já presente. Deus nos confirmará na verdade presente. Está escrito em 2 de Pedro 1,12. Então, aquilo que o Espírito Santo nos está a dizer hoje, no momento, é aquilo que nos vai manter estáveis. E termino com uma coisa que quero juntar àquilo que eu falei a última vez. Se nós fomos ofendidos, escutem. Põe-te de pé, Zé, se faz favor. Todos nós que estamos aqui, ele chama-se Mateus, eu chamo-me Judas, ou ele chama-se Jesus, tem uma carinha mais angélica. Se ele chama-se Jesus, eu chamo-me Judas. Todos nós já demos o beijinho do Judas e todos nós já recebemos o beijinho do outro Judas. Este não é de Jesus. Cheiro bem, eu cheiro sempre. Não é, Ana Raposo? Lá tinha fama quando eu chegava ao Alvalade, toda a gente dizia, o pastor João está aqui. Sempre cheirei bem. Eu gosto de pôr perfume. Todos os dias. Olha, aqui tomar banho. Põe aqui, dou uma borrifada. Todo o sítio onde eu ponho. Então, logo quando eu tirar as cuecas, elas vão cheirar a perfume. É verdade, não é? Se a gente compra perfume, é para pôr perfume. Não é para estar a poupar perfume.
né? Foram os perfumes. Uma coisa importante, se nós fomos ofendidos, como é que nós revertemos a situação das ofensas? A chave está em nós desenredarmos a ofensa com o perdão. Desenrolarmos a ofensa, desenredar uma ofensa com o perdão. E agora escutem bem, que eu vou acrescentar alguma coisa que eu disse a outra semana. O perdão é uma escolha, não é um sentimento. Eu sinto, eu ainda não sinto. Se lixa aquilo que tu sentas, manda lá para o caixote. O perdão é uma escolha. Tu escolhes perdoar ou não escolhes perdoar. Deus não te vai fazer sentir nada. Ele já te disse para tu perdoares. Já deu a ordem. Então não tem nada a ver com o teu sentimento. Segundo, nós não perdoamos porque as pessoas merecem. Nós perdoamos porque Ele nos mandou perdoar. Ou Ele nos pediu para nós perdoarmos. Terceiro, não perdoamos dos nossos próprios recursos, mas da misericórdia que Ele nos tem dado. É pela misericórdia, pela benignidade lançada no nosso coração que nós temos a capacidade de perdoar. Não é pelos nossos próprios recursos. O nosso próprio recurso é dou-te um morro, eu esfrangalho-te todo, eu vou trucidar-te, eu ponho-te a chupar, fazer gagarejos na água da sanita por um tempo, eu vou esborrachar. Eu estou a falar aquelas coisas mesmo dolorosas, que dá a ver vontade quando a gente está com muita raiva. Quarto, devemos libertar as expectativas e os direitos. Quinto, Hebreus 10, 18 diz: ora, onde está a remissão destes? Não há mais oferta pelo pecado. A palavra oferta significa literalmente um preço a pagar, algo a ser feito. Então, quando alguém diz eu perdoo-te, está a libertar a outra pessoa do preço a pagar. E aqui convém eu fazer um parênteses, e não se atrapalhem, estamos mesmo a terminar. Fazer um parênteses para dizer assim: o facto de eu perdoar, marido, mulher, colegas de trabalho, amigos, escola, outras pessoas, tu tens-me perdoar. Ok, é a responsabilidade dele perdoar-me. Mas ele, ao cumprir a responsabilidade dele, ao assumir aquilo que é chamado de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, ele disse, ok, eu escolho perdoar o João. Então ele escolheu perdoar o João. A autorresponsabilidade, o assumir da autorresponsabilidade, não isenta o João de assumir a dele e evitar que leve a vida a fazer a mesma coisa. E depois dizer, tu tens-me perdoar. 70 vezes 7 tens-me perdoar. Não, significa que o João tem de se arrepender e deixar de ofender. Porque às vezes esta coisa do perdão, com crentes espertalhões, eu faço, está bem, mas eu perdoo. Tu tens-me perdoar, pá. Eu tenho o coração ao pé da boca. Mete-o lá mais para baixo. Se está ao pé da boca, mete-o lá mais para baixo. Mete debaixo do teu pé, se for preciso. Perdão é perdão. Ele cumpre a parte dele, não isenta de eu cumprir a minha. E eu não posso exigir, uma mulher não pode exigir, o marido não pode exigir, 2 colegas não podem, pai e filho não podem. Eu perdoo, peço perdão. Está bem, estás perdoado. Mas amanhã, depois da manhã, se
no dia a seguir, no mesmo dia 50 vezes, e não sei o que, eu vou fazer, e depois tens-me perdoar. A Bíblia diz que tu tens-me perdoar. Não, a Bíblia diz, sim senhora, que eu tenho de perdoar. 70 vezes 7 é um número que multiplicado é ilimitado. Quando eu ensinava crianças, aquilo era ilimitado. Mas a Bíblia também diz para a gente se arrepender e deixar de fazer. Então, as ofensas começam a ser quebradas quando nós perdoamos e quando o ofensor e o ofendido começam a assumir as suas próprias responsabilidades. E termino dizendo, quando for necessário, perdoe-se a si mesmo. Quando for necessário, perdoe-se a si mesmo. E às vezes o perdão mais difícil de dar é perdoarmos a nós mesmos. É muito difícil. Irmos a Deus e pedir a Deus, Deus perdoa-me. Deus inunda-nos com o seu amor, com a sua graça, capacite, e a gente sente. Dizer, olha, perdoa-me, eu quero pedir perdão, etc. E eu recebo o perdão, a relação é estabelecida, não há mais conversas, não há mais eu fui e depois, eu perdoei, mas depois amanhã estamos no grupo, ele é assim, é assado, caraças, não perdoamos nada, há que mudar isso. Há que mudar isso. Mas a coisa mais difícil para o João é perdoar o João. É a Teresa perdoar a Teresa. E às vezes é necessário nós perdoarmos a nós mesmos. E quando nós fazemos isto, nós começamos a viver livres da ofensa. E a ofensa, quando desenredada da nossa vida, deixa o caminho aberto para nós alcançarmos a vitória. É como a gente chegar ao lugar de descanso. E a gente fica ali e descansa. E ficamos a descansar. Cheiro bem, hein? Ficamos a descansar nos braços do Pai. Porque a ofensa não está mais presente em nós. Não está mais presente em nós. Nós estamos livres. Amém? Nós estamos... Isto é melhor, este assento é melhor do que o assento do último Uber onde eu andei. O caminho fica desempedido e a gente alcança.